Bem-vindos ao Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que importa para milhões de pessoas no mundo inteiro, diabetes. Para explorar esse tema tão importante, estou recebendo o ator Drico Alves, que tem diabetes tipo 1, e a endocrinologista Paula Pires. Prazer ter vocês aqui, viu? Drico, conta pra gente como é que você descobriu que você tinha diabetes tipo 1. Então, eu descobri há 3 anos, eu tinha anos 2019, e eu descobri que eu tava começando a urinar, tipo, muito, assim, exagerado, e beber muita água o dia inteiro. Água, não parava de sentir sede. Tipo, eu bebia água, botava o copo na mesa e voltava a sentir sede. Então já tava começando a ficar uma parada muito estranha, muito esquisita. Só que até então, leigo, né, querendo achar que tava tudo bem, eu achava que, pô, era o calor, tá fazendo muito calor. A partir desse momento que eu fui fazer o exame, quando eu comecei a sentir muita cãibra na perna e acordar, tipo, 10 vezes durante a noite pra fazer xixi. Aí eu vi que realmente não era normal. Aí eu fui fazer o exame de sangue e descobri minha glicemia lá em cima. Interessante, né, doutora? Porque normalmente a diabetes é uma doença silenciosa, mas ele teve um sintoma importante, né? É, porque o diabetes dele é o diabetes tipo 1, provavelmente, né, Drico? O diabetes tipo 1, ele é autoimune, ele é mais abrupto. É diferente do tipo 2, mas o tipo 1 é uma destruição do pâncreas e aí, de repente, a glicemia sobe demais. E aí sente mesmo. Normalmente, nesses casos, tem sintoma. E o tipo 2 não? O tipo 2 não. O tipo 2 é mais relacionado a ganho de peso, sedentarismo, em pacientes mais velhos. E normalmente metade dos pacientes nem sabem que tem. E quando tem o diagnóstico, às vezes no exame de rotina, em média já tem esse diagnóstico há mais de 5 anos. E não sente nada. Não tem o diagnóstico, mas já tem a doença há mais de 5 anos? Já tem a doença, mas não sabe. É muito comum isso, né? Muito comum, muito comum. Agora, Drico, mudou muita coisa na tua vida depois que você descobriu que tinha diabetes? Cara, então, quando eu descobri, eu fiquei, desesperado, né? Porque a gente sempre imagina o pior. Então eu imaginei que eu, nunca mais ia comer um brigadeiro na minha vida e nunca mais ia botar a mão num doce. Pra mim, minha vida ia mudar, assim, completamente. Mudou, lógico que mudou. Mas, assim, eu continuei podendo, curtir minha vida, assim. De vez em quando eu como um docinho e tal. Agora que tô com 20, bebo um pouquinho de vez em quando. Então, tipo assim, não vivo uma vida, assim, completamente restrita. Então eu consigo viver suave, assim, fico bem. E a diabetes, pelo contrário, ela me ajudou. Então, mudou no início, tipo assim, nos primeiros meses mudou completamente. Nos primeiros 2 meses, assim, eu tinha que ter uma alimentação 100% regrada, assim, e tal. Não saía, ficava só em casa para poder regular essa glicemia. Então, nos primeiros 2 meses foi aquele baque, mudou muito. Mas hoje em dia eu consigo, assim, viver bem com a diabetes, assim, e me alinhar aí à doença, e viver com a doença. Por que você falou que diabetes te ajudou? Então, porque, antes da diabetes eu tinha uma alimentação bem ruim, assim, normal de qualquer jovem, né, me alimentava bem mal. A diabetes, ela me deu essa consciência de me alimentar um pouco melhor e tal, não que eu seja a pessoa que mais se alimenta bem na face da terra, eu também como minhas besteirinhas de vez em quando, mas a diabetes me trouxe uma consciência, entendeu, alimentar. É interessante isso que ele está falando, né? Porque muitos pacientes que descobrem diabetes passam a comer melhor mesmo, né? Sim. E ter hábitos mais saudáveis para controlar a doença. Sim. Às vezes, Mário, no consultório, eu quero que pacientes que têm hábitos muito ruins, às vezes uma pequena alteração no exame, não precisa nem ser um diabetes, mas às vezes porque isso vai evitar que ele tenha diabetes, porque ele começa a se cuidar tanto. Ele tem medo. Às vezes ele tem medo, e às vezes isso vai evitar alguma doença no futuro. Então, ele tem razão mesmo. Agora, qual que é a relação da diabetes com a alimentação? Tipo 1 tem alguma relação? Tem, porque o tipo 1, ele não produz insulina por conta da doença autoimune. E a insulina é importante para queimar toda a comida que a gente come, né? Todo carboidrato precisa de insulina para ser queimado e aquilo virar glicose no sangue. E sem isso, a glicose sobe demais. Então, toda a comida que o Drico come, provavelmente ele precisa aplicar insulina, não é? Isso. Várias vezes ao dia, né? Você tem bomba de insulina, Drico, ou é insulina injetável? Não, é a canetinha. Já me falaram canetinha. pra usar bomba, mas a canetinha. Então, toda a alimentação dele ele precisa aplicar. Então, e a má alimentação pode causar diabetes tipo 2? Não necessariamente. O diabetes tipo 2, ele tem múltiplas causas. Genética, principalmente, ganho de peso. Então, por exemplo, se você se alimentar mal, mas não ganhar peso, não ter uma genética, fazer exercício, talvez você não fique diabético. Então, se a alimentação ruim levar ao ganho de peso, se você tiver genética, porque também vários pacientes acima do peso não necessariamente têm diabetes, então não é só isso, é mais complexo do que isso. Mas depois do diagnóstico, a gente sabe que é fundamental controlar a alimentação, porque senão você não estabiliza a glicose do sangue.
Em algum momento, Drico, você teve alteração no seu peso ou não? Eu emagreci, tipo, muito. Eu pesava mais ou menos 61, 62 quilos. E aí, acho que até a virada de chave foi essa. Tipo, eu tava urinando muito, bebendo muita água. Eu falei, pô, acho que tá normal, calma aí, deixa eu ver quanto é que eu tô pesando aqui. Se eu perder muito peso, às vezes é alguma coisa. E aí eu fui me pesar, eu tava pesando 54. Eu tinha perdido, então, tipo, 7 quilos. E aí, bastante, né? Muito tempo que eu não pesava 54. Falei, pô, perdi esse peso todo, alguma coisa tem. E aí, quando eu comecei a sentir câimbra e tal, aí fui fazer o exame. Isso é super comum no diabetes tipo 1. Os pacientes emagrecem pela falta de insulina. E o contrário acontece no diabetes tipo 2. 90% dos diabéticos tipo 2 têm sobrepeso. É o contrário. Quando está descontrolado? Não, até antes, até quando não tem sintoma nenhum. Porque uma das maiores causas do desenvolvimento do diabetes tipo 2 é o sobrepeso. Ele vem primeiro. E aí depois desenvolve, entendeu? Entendi. Oiê! Enquanto a Mari tá aí batendo um super papo sobre saúde e bem-estar, eu vim compartilhar alguns dos meus cuidados do dia a dia. Eu, agora como mãe de gêmeos, tenho que, assim, me virar nos 30 pra conseguir encaixar todas as tarefas num dia só. E eu aproveito todos os segundos que eu tenho pra cuidar de mim. Por exemplo, eu uso as pausas entre uma gravação e outra, entre uma troca de fralda e outra, pra conseguir me alimentar, me exercitar, dar uma alongada, beber uma água. E esse hábito super simples já me ajuda a me equilibrar, a ter mais energia pra continuar com essa rotina intensa, né? E eu tenho um baita aliado para esses momentos de autocuidado. Iogurte Nesfit. Ele traz diversos benefícios e é ótimo porque cabe na sua rotina, porque dá para levar para qualquer lugar. E agora, Nesfit tem probióticos. Mas Isa, para que servem os probióticos? Servem para equilibrar a sua flora intestinal e ajudar o seu organismo a funcionar de uma maneira mais equilibrada. Importantíssimo para todo mundo e ainda mais para mamãe de primeira viagem aqui. E Nesfit é fonte de fibras e triplo zero. Zero açúcar, zero lactose e zero gordura. E sério, é muito gostoso. Esse aqui é o de ameixa, que eu adoro. Mas tem vários sabores e 3 versões, para agradar quem é do time garrafinha, como eu, ou do time copinho. E tem o garrafão também. Olha só, nessa pausa de alguns minutos, eu já garanti fibras, probióticos e ainda é triplo zero. Zero açúcar, zero gordura e zero lactose. Quer começar o ano com uma rotina mais saudável? Acompanhe a hashtag Movimento Nesfit e faça parte desse desafio de mudanças de pequenos hábitos, que vai começar lá no perfil A Iogurteria Nestlé. Nossa rotina agradece. Agora o dever me chama, vocês aí de casa fiquem com esse papo delícia do Conexão Viva Bem. Tchau! Agora, tem muita informação sobre diabetes na internet, é sempre bom dar uma filtrada e a gente separou algumas notícias aqui pra gente comentar. Primeira notícia revela que 84% dos médicos não fazem teste que avalia risco de amputação em pacientes com diabetes tipo 2. Doutora, você acha que esse teste é essencial? Sim, todo paciente com diabetes, seja tipo 1, tipo 2, uma vez por ano deve fazer um teste que chama teste do monofilamento. A gente faz no consultório, é super simples. É um fio de nylon em que a gente vê a sensibilidade do pé. Porque o paciente com diabetes pode perder essa sensibilidade sem perceber. 1 e 2 ou só 1? 1 e 2. Tá. Ainda mais por muito tempo se estiver descontrolado. E aí uma feridinha, sabe uma pedra no sapato, alguma coisa, não percebe que machucou. E aquilo vira uma úlcera e aí depois pode evoluir a uma amputação. Então, o teste feito uma vez por ano previne demais isso. Você já fez esse teste, Drico? Até hoje não, mas bom saber agora. Mas tem um detalhe, no paciente diabético tipo 1, como são pacientes mais jovens, a gente espera 5 anos para começar a fazer esse teste. Daqui a pouquinho você vai ter que fazer uma vez por ano. Cobra o seu médico. Daqui a 2 anos eu começo a fazer. Isso. Tem uma outra notícia que diz que o atleta de Ironman Alexandre Paiva foi diagnosticado também aos 19 anos com diabetes tipo 1 e a causa pode ter sido o estresse, que ele passou por 2 anos de período pré-vestibular. O estresse pode realmente desencadear essa doença? Toda doença autoimune, né? Então ele tem a predisposição. E aí o estresse é um gatilho. Sim, pode. Me conta se você acha que de alguma maneira o estresse foi um gatilho pra você, Drico. Então, talvez, assim, tipo, eu demorei até pra diabetes se manifestar. Porque a diabetes tipo 1 normalmente ela se manifesta em adolescente, criança. Eu tenho um amigo ator também, o João Fernandes.
que ele descobriu a diabetes dele com 3 anos, 4 anos, assim, muito novo. Então a minha demorou bastante. Só que eu acho que talvez ela se manifestou num momento meio conturbado da minha vida, assim, tava passando por alguns problemas, então sim, foi um momento que eu tava mais estressado do que o comum, mais preocupado do que o comum, então pode ter sido uma causa, mas eu nunca pensei muito nisso, não. E a última notícia diz o seguinte: 25% dos adolescentes com diabetes tipo 1 estão acima do peso, sim? O que é uma coisa nova, porque antes, diabetes tipo 1 era pacientes magros, mas agora mais de 60% da população está acima do peso. Então até os pacientes diabéticos tipo 1 têm desenvolvido sobrepeso e obesidade, é uma coisa que a gente não via antes. Por conta da oferta de alimentos, do sedentarismo, do estresse, dos mesmos fatores de riscos que a gente tem hoje para obesidade. E aí é como se a gente ficasse com 2 doenças. Caramba, né? Uma soma a outra. Uma soma a Cuidar outra. da obesidade, então, já na infância, né? É muito importante para não deixar chegar nesse ponto. Muito importante. E aí a gente está tendo também muita obesidade infantil e pacientes desenvolvendo diabetes tipo 2 mais cedo. E diabéticos tipo 1, que eram magros, engordando, porque tá todo mundo engordando. Adoecimento mais grave em todo mundo. Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho de Pantanal, porque você viveu o José Leôncio na primeira fase de Pantanal. Como é que ficaram seus cuidados com a diabetes quando você está fora de casa, durante essas gravações todas? Você mantém os mesmos hábitos que você tem em casa ou muda muita coisa? Então, o que acontece é que, tipo assim, com a diabetes, eu tenho que procurar me alimentar, assim, de 3 em 3 horas, enfim. Não posso ficar muito tempo sem me alimentar, porque eu tenho risco de ter uma hipoglicemia. Porque quando a insulina tá lá trabalhando no seu corpo e você não se alimenta, sua glicemia, ela baixa. E é horrível, a hipoglicemia é muito ruim. E aí, nas gravações, o que acontece é que, assim, nem sempre a gente tem uma alimentação de 3 em 3 horas. A gente tem o almoço, tem a janta, mas às vezes eu posso gravar, por exemplo, a parte da tarde toda. Então eu sempre ando com uma frutinha, com uma torradinha e tal, e sempre com a minha insulina no bolso, minha insulina rápida. Quer comentar, doutora? Tá maravilhoso, é importante mesmo. Como ele usa insulina externa, porque normalmente o nosso pâncreas regula isso e secreta e a gente não tem risco de hipoglicemia. Mas como ele aplica, se ele fica muito tempo sem comer, cai mesmo a glicemia. Tem pacientes que até desmaiam, né, Drico? A sensação é muito ruim mesmo, dá um mal-estar, fica confuso e se não tem nada para comer, não tem o que fazer. Então tem que ter, nem que seja uma balinha no bolso aí para as emergências. Mas sabia que a gente orienta os diabéticos a terem, assim, para uma emergência, sabe quando não acha nada? Um caramelinho ali. É porque é rápido, porque né? tem que ser rápido e tem que ser um açúcar puro para elevar, porque senão não adianta. Não funciona. Eu sempre ando com um sachêzinho de mel. Isso, ou um sachê de mel, exatamente. Eu quase não tenho, graças a Deus, hipoglicemia. Mas assim, quando tem, um sachêzinho de mel resolve rápido. Quais são os riscos de não mudar hábitos e não tratar o diabetes? A gente já falou da amputação, quais outros? Problema renal, problema de visão, né? Então esses é a tríade, né? Mas 2 em cada 3 pacientes com diabetes não controlados ao longo da vida, o maior problema é cardiovascular, infarto e AVC. Que são as causas de morte mais comuns no mundo, né? No mundo. E provavelmente por conta de sobrepeso, obesidade e diabetes. Está muito relacionado. Agora, ultimamente a gente tem visto aí, né, sido prescritos muitos remédios injetáveis para diabetes com fim de emagrecimento. Quer dizer, as pessoas não têm diabetes, estão só no sobrepeso e usam o remédio para diabetes para emagrecer, né? Com outro fim. Tem algum risco nisso? Não, Mari, isso é uma confusão que as pessoas fazem. O remédio, que é um hormônio intestinal que chama análogo de GLP-1, ele está há mais de 10 anos no mercado. Inicialmente, ele foi liberado para pacientes com diabetes tipo 2, mas atualmente ele já é liberado para pacientes com obesidade, independente da glicemia, por conta da ação dele. As duas coisas andam muito juntas, né? E não tem risco. Quem usa para obesidade com glicemia normal não desenvolve diabetes. Na verdade, protege contra a diabetes. O risco é a automedicação, né? É prescrever sem médico, porque o vizinho usou. Mas assim, não tem nada a ver. Não é que usa esse remédio sem ter diabetes e vai desenvolver diabetes. Muita gente confunde achando que é insulina e que é só para diabetes. Não. É um remédio aprovado oficialmente atualmente para controle de obesidade também. E previne diabetes. Ou seja, o remédio é aprovado para as duas coisas. É porque para a obesidade é mais recente. E aí ainda tem essa confusão. Então não tem risco, tá? Agora vamos para o sem frescura, porque a gente vai discutir o seguinte. Se a glicemia estiver só ligeiramente aumentada, será que o considerado pré-diabetes também já é perigoso? Será que nessa fase ainda dá para reverter? A Gabriela Ingrid vai contar pra gente. Quando a gente faz um exame de sangue e recebe os resultados, uma das primeiras coisas que a gente geralmente olha é a nossa glicemia. E com razão.
já que há sempre o receio dos resultados indicarem a presença de uma doença bastante comum e temida, o diabetes. De fato, o exame de glicemia é uma forma comum de detectar a ocorrência de diabetes. É importante salientar aqui que falamos do tipo 2 da doença, uma vez que o tipo 1 é crônico e autoimune. O que pouca gente sabe, porém, é que alterações nesses exames não significam necessariamente que a pessoa está doente. Diversas condições podem alterar a glicemia de maneira transitória, como o uso de remédios, infecções e cirurgias. Além disso, a glicemia alta pode indicar também um quadro de resistência à insulina quando associada a outros marcadores, como alteração no exame de insulina e hemoglobina glicada, ou a alteração pode se dar devido à falta de jejum no preparo do exame. Até por isso, quando tem alterações mais contundentes, é comum que se peça a realização de um novo exame só para confirmar. E mesmo que se confirme números maiores do que os desejáveis, isso ainda não quer dizer que a pessoa tenha diabetes. O que pode ocorrer é um quadro chamado de pré-diabetes, caso a glicemia esteja entre 100 e 125 miligramas por decilitro de sangue. Se o resultado for igual ou superior a 126 miligramas por decilitro de sangue, é o diabetes mellitus. A boa notícia é que esse quadro de pré-diabetes pode ser revertido e até mesmo sem a ajuda de remédios. Eu sabia, Deusa, eu sabia que a gente não podia perder as esperanças. Nesses casos, a recomendação é uma mudança de hábitos que estimule a perda de peso e a prática de pelo menos 150 minutos de exercícios por semana. A alimentação também precisa ser revista, privilegiando o consumo de alimentos ricos em fibras e reduzindo o consumo de carboidratos e alimentos ultraprocessados. Além dessa mudança de hábitos, é comum que seja feito um acompanhamento médico com exames a cada 4 ou 6 meses. E por falar em alimentação, muita gente associa o consumo de doces com quadros de diabetes, mas isso nem sempre é verdade. A questão é que, como a doença tem como fatores de risco o excesso de peso, sedentarismo e dieta inadequada, especialmente baixo consumo de fibras, alto consumo de alimentos ultraprocessados e alto consumo de carboidratos, o açúcar surge como um vilão. Não porque ele sozinho cause o diabetes, mas sim porque é um carboidrato. O ideal, portanto, é que ele não represente mais do que 10% do total de calorias ingeridas em um dia. Rodrigo, e tem alguém na sua família que também tem diabetes? Então, tipo 2 sim, mas tipo 1 normalmente, né, traz DNA, não sei de ninguém. Tem um primo meu de 3º grau que é diabético tipo 1, mas assim, não sei se veio dele a minha diabetes. A gente até brincava com isso, que eu não sei de quem que eu peguei. Como a gente fala doença autoimune, muita gente acha que é genético, mas a diabetes tipo 1 não é tão genético. Normalmente é um caso isolado na família e as causas são desconhecidas. Agora, o diabetes tipo 2 é puramente genético. Se você tem um pai e mãe com diabetes tipo 2, que é comum isso em famílias, você tem 4 vezes mais chances de ter como filho. Uau! Então, e independentemente da idade em que os pais foram diagnosticados? Independente da idade. Então, o diabetes tipo 2 é muito mais genético que o diabetes tipo 1. Agora, tem jeito de curar diabetes? Não, diabetes não tem cura até o momento. Tem controle e tem remissão. Então a gente consegue hoje em dia, com as tecnologias e com os medicamentos que a gente tem, controlar muito bem, e a maioria das pessoas com bom controle tem vida normal e vive a mesma quantidade de anos, mas cura ainda não. Vamos falar sobre mitos e verdades agora? Vamos aproveitar esse espaço para derrubar algum desses mitos aqui. Número 1, obesidade desencadeia diabetes. 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm sobrepeso ou obesidade. Sim, tá super relacionado. Número 2, comer açúcar em excesso pode causar diabetes. Não necessariamente. Se engordar associado a uma genética, sedentarismo e estresse, sim. Mas só comer açúcar desenvolver diabetes? Não. Se você faz exercício, se você é magro, se você não tem genética, provavelmente você não vai desenvolver. Número 3, quem tem diabetes não pode comer carboidrato. Mito, mito, mito. Mesmo quem não tem diabetes deve escolher os bons carboidratos, né? Mais integrais, associado à salada, frutas. Mas pode sim, se exercita, se usa as medicações corretamente. Pode comer de vez em quando, mas sem exagero. Qual carboidrato você não abre mão? A parada que me deixa bolada é as pessoas que isso aí é normal, todo mundo fala. Tipo, você vai comer um brigadeiro ali, alguma coisa, e a pessoa vai falar: você não tem diabetes? Você não pode comer isso aí não.
Nossa, me dá raiva. Agora você já pode mostrar o nosso programa aqui no Conexão Viva Bem e falar assim, ó, então vai lá e assiste o Conexão Viva Bem e eu posso sim, tá? Sim. Qual é o carboidrato que você não abre mão? Muito fã de brigadeiro. Lógico que eu não como uma panela inteira, mas de vez em quando eu gosto muito de comer um brigadeiro. E cerveja. Eu gosto muito de cerveja, assim, todo respeito. E aí, né, cerveja tem bastante carboidrato. E aí, então, tem a ver com o nosso próximo mito. A bebida alcoólica deve ser evitada por qualquer pessoa diabética? A bebida alcoólica tem caloria e tem carboidrato, então deve ser com moderação, mas também não é que é proibido. No caso do Drico, ele vai ter que ver a quantidade de insulina que ele precisa aplicar para queimar aquele carboidrato. Então tem que ser consumido com muita inteligência, mas não é proibido. Eu acho que eu controlo bem agora. E a gente é um eterno aprendizado, né, diabetes. Você vai aprender isso aí. 5. Produtos diet estão totalmente liberados para os diabéticos? Não. O diet muitas vezes não tem o açúcar, mas tem carboidrato e tem caloria. Então pode engordar. E às vezes tem que aplicar insulina também, então tem que ficar de olho, tem que saber ler rótulo. Pra ninguém nada é liberado, acho que só água, né? Então tudo tem que ter uma noção. Equilíbrio também, né? E é industrializado na maioria das vezes, né? Quadro Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mudar os hábitos é um caminho importante para controlar o diabetes, como a gente já falou. Só que alguns deslizes acontecem. Também falamos sobre isso. Drico, conta pra gente aí os seus deslizes de verão. Você já falou da cervejinha. Tem mais algum deslize? 18, 19 anos eu cometia alguns deslizes. De, por exemplo, ficar muito tempo sem se alimentar, viajando, assim, passar a tarde inteira sem comer nada. E já cometi o maior deslize de todos, que é tipo assim, não tomar insulina de manhã. De manhã, que no meu caso eu tomo de manhã, que é a insulina lenta, a insulina diária. Hoje em dia não acontece mais, mas já aconteceu de, tipo assim, eu falar, pô, tô tão bem, não vou tomar insulina hoje não. E aí, tipo, esquecer mesmo, entendeu? Mas hoje em dia, graças a Deus, já tenho uma cabeça melhor pra isso, então não esqueço não. Qual que é o risco, doutora? Porque às vezes, o que é isso? Deslizes vão acontecer, né? No caso do Drico, ficar sem insulina não pode, porque o corpo dele não produz. E aí vai ter uma descompensação. Em pacientes diabéticos tipo 2, se a maioria dos dias a pessoa se exercita, tá dormindo bem, não tá tão estressado, come razoavelmente bem, alguns deslizes não tem tanto problema. O corpo ali dá um jeito de processar. Então tem que fazer parte da exceção, mas também não tem tanto problema assim. Não é que tem que fazer 100% certo. Ninguém é um robô, né? Não, às vezes, ainda bem, né? Ainda bem. Às vezes, tudo bem. Mais ou menos uns meses depois da diabetes, aconteceu comigo, eu até pesquisei na internet e vi, não sei se eu tô falando tudo certo, tá, doutora? Me corrija. A fase lua de mel da diabetes tipo 1, que é quando as células do pâncreas que sobraram depois de você iniciar o tratamento, que a diabetes, seu corpo ataca as células do seu pâncreas, fazendo ele parar de produzir insulina. Só que quando você descobre e começa o tratamento, algumas células que sobram voltam a funcionar. Então tem uma fase lua de mel, que é um período que meio que o seu corpo volta a trabalhar corretamente. Então foi mais ou menos nesse período ali, carnaval de 2020, pouco antes da pandemia, que eu cometi esse deslize assim, de não tomar insulina. Porque eu tava medindo a minha glicemia assim, sem tomar insulina, e a glicemia tava certa. Eu tava tipo, mano, será que eu tô curado? O que tá acontecendo? E eu realmente acreditei nisso. Eu falei, será que eu não tinha diabetes? Será que eu me curei? O que aconteceu? Isso é super comum e às vezes dura 6 meses, às vezes até 1 ano esse período de lua de mel. Mas aí, de repente, descompensa. Né? A gente já sabe que não existe cura, a gente tem marcadores já para saber que realmente é um diabetes tipo 1, e aí a gente sabe, então, mas é comum esse erro, mas tem que sempre ter atenção mesmo. Drico, obrigada, viu, por compartilhar a sua história com a gente, foi um prazer ter você aqui, obrigada por se abrir aqui conosco, e a gente se vê em breve, hein? Obrigado a vocês aí pelo convite, tamo junto, que precisar aí, tamo junto mais. Valeu! Obrigada, tchau, doutora. Prazer. Obrigada. E você aí, fique atento, diabetes pode ser uma doença silenciosa, pode não dar sintoma nenhum, então sempre consulte o médico para saber quais são os melhores hábitos de saúde. Fique ligado aqui também nas informações do Conexão Viva Bem. Tchau, a gente se vê. Uau!